Estamos hoje aqui para mais um debate virtuais com a professora Ilana Ló e hoje a gente vai falar sobre o novo constitucionalismo latino-americano, mais especificamente sobre a experiência do Equador. A Ilana é mestre pela UF, doutoranda pela UFRJ, tem um segundo mestrado lá no Equador, na Flaxo e na Simão Bolívar também. Você fez um tempo, uma espécie de mestrado sanduíche. A primeira pergunta que a gente faz aqui é sempre padrão. Então como você passa de aluna a professora substituta de Direito Internacional lá da UFRJ? Eu sempre fui uma aluna bem padrão, né? Daquelas que queria terminar a faculdade de Direito, passar num concurso público e ser feliz. Mas, em paralelo com isso, eu sempre fui professora de espanhol também, né? E dava aula de espanhol junto com a faculdade. Era uma das coisas que eu fazia em paralelo à faculdade de Direito, além de fazer estágio e trabalhar em outras coisas. E a docência sempre foi algo que eu sempre gostei, né? É algo que eu sempre fiz, né? Desde muito nova, desde que eu comecei, né, dando aula de espanhol, e depois, com o tempo, eu fui me descobrir docente, no caso eu já era, mas eu fui me descobrir pesquisadora no mestrado. Então, a pesquisa, ela veio no mestrado da UF, mas a docência, ela já vem anteriormente, desde que eu comecei a dar aula de espanhol. O tema da sua dissertação é o Equador. Eu acho que essa função de pesquisadora, você enfrentou duas principais dificuldades. Uma foi sair um pouco do que vinha se fazendo até então com uma coisa muito idealizada do novo constitucionalismo e passar uma empiria. E a segunda foi fazer essa investigação de direito comparado. E para isso você foi lá e depois você fez o outro mestrado. Quais os desafios, as dificuldades e quais as virtudes do emprego dessa metodologia nessa pesquisa que você se deparou? Quando eu comecei a estudar o novo constitucionalismo já dentro do mestrado, com o nosso orientador, o professor Eduardo Manuel Val, eu me deparei com uma coisa engraçada. Como que eu vou falar de um país? Eu já tinha ido no Equador, mas eu conhecia só Guayaquil e fui a turismo. E aí, quando eu comecei a estudar, principalmente dentro de uma questão social, porque quando a gente vai falar do Equador, ou a maioria dos estudos que a gente vê de direito, as pessoas fazem comparações de leis. E aí, quando a gente começa a estudar a questão do novo constitucionalismo, os movimentos culturais, os movimentos sociais que surgiram em decorrência disso, ou que isso trouxe junto, né? É importante a gente entender também a sociedade, por que aquilo chegou, o novo constitucionalismo chegou no Equador, como ele chegou, de que maneira. E dentro do LEICLA, né, que é o Laboratório de Estudos Constitucionais das Novas Constituições da América Latina, eu comecei a estudar o Equador. E dentro do Equador, o meu objeto de pesquisa a democracia e a participação. E dentro dessa participação, eu precisava conhecer o que era essa sociedade equatoriana, como essa história se desenvolveu dessa maneira até chegar na nova Constituição de 2008 com o Rafael Correia. Dentro da ciência política, a gente fala sobre janela de oportunidade política. E é isso que aconteceu na questão do novo constitucionalismo. Ocorreu uma janela de oportunidade política dentro de uma crise institucional democrática e uma instabilidade muito grande que acontecia no país naquele momento. E aí, então, abriu-se essa possibilidade ou essa janela de oportunidade política para que o Rafael Correia, como líder carismático que pudesse implementar ou entrar com essa nova Constituição de 2008. Acontece que, como eu estava aqui no Brasil e não tinha muita noção dessa realidade, eu entrei em contato com as universidades do Equador e a Universidade Andina Simão Bolívar me aceitou como pesquisadora visitante e, através dos professores Michel Levy e César Galarça, eu consegui chegar lá e fiquei fazendo como se fosse uma pesquisa como pesquisadora visitante durante 4 meses. E aí eu apaguei toda a minha dissertação e comecei de novo. Porque, como eu estava falando para você, eu não conhecia a sociedade equatoriana. Eu idealizava uma sociedade, eu idealizava uma realidade que não era a real, né? Vamos dizer assim, a realidade real. Apesar de parecer redundante, mas é importante a gente dizer isso, porque a gente estuda muitas coisas sobre a América Latina de autores que não são da América Latina.
Então, eu não estou dizendo que isso não é possível, mas que a gente precisa entender e ouvir, né, dos pesquisadores que são equatorianos, o que eles estão dizendo, de como isso surgiu, de que maneira isso foi realizado. E quando eu estive lá, isso eu consegui fazer e consegui visualizar, e aí sair do romanticismo, né? Que a gente romancia um pouco as coisas, tem um romance com o novo constitucionalismo para chegar na realidade que é a nossa realidade latino-americana. E eu acho que a empiria e o direito comparado te proporcionaram isso. O Equador está dentro do que se convencionou chamar de um terceiro ciclo do novo constitucionalismo latino-americano. Por quê? Especialmente se fala da ideia de plurinacionalidade. Eu queria te ouvir falar um pouco mais disso e do que é romance e do que é realidade, do que é expectativa, digamos assim, né? Expectativa versus realidade. Se convencionou dizer ciclos do novo constitucionalismo latino-americano, não para fragmentar o novo constitucionalismo, e sim para dizer como foram surgindo essas novas constituições, né? A ideia de ir avançando até chegar ao terceiro ciclo, que é onde se enquadram as duas últimas constituições aqui da nossa América Latina, que é a Bolívia e o Equador. O Equador em 2008 e a Bolívia em 2009. Uma coisa importante dizer antes de entrar nesse assunto é que todas essas constituições entraram a partir do que eu já disse anteriormente, a questão da janela de oportunidade política dentro de um contexto de crise. E é dentro desse contexto de crise que surgem essas lideranças carismáticas. E dentro dessas lideranças carismáticas, essas modificações constitucionais. Isso a partir do segundo ciclo, porque o primeiro ciclo é considerado um ciclo social, onde a gente sai das ditaduras latino-americanas e começa a buscar uma Constituição que traga mais direitos sociais, que seja uma Constituição mais garantista, que garanta o direito das pessoas para que a gente não volte ao que a gente acabou de sair, né? E aí, dentro desse ciclo, existe uma certa divergência, até com a nomenclatura do novo constitucionalismo existe uma certa divergência. Uns chamam de constitucionalismo transformador, outros de neoconstitucionalismo, outros de novo. Constitucionalismo andino. Constitucionalismo andino. Tem várias nomenclaturas, né? Isso não é assim, uma unanimidade. E a questão do ciclo também não. Até porque alguns autores, como Volkmer, por exemplo, colocam a Constituição brasileira dentro do primeiro ciclo, junto com a Colômbia, né? Que seria o ciclo esse social que eu acabei de dizer. E o segundo ciclo seria o ciclo que passa a ter uma participação popular maior, uma descentralização e uma participação popular maior, principalmente com a Constituição da Venezuela de 99, que é criado o poder cidadão. E o terceiro ciclo, que é onde se enquadra o Equador, como eu também já disse antes, eles são ciclos que não são fragmentados, então eles vão dando uma continuidade. Entra a questão da plurinacionalidade e do pluralismo jurídico, né, que é uma inovação, porque são países que têm uma realidade diferente, né, e foi também um dos motivos que me fizeram ir para lá, porque eu precisava ver como que se convive uma plurinacionalidade ou identidades diferentes dentro de um mesmo país, né? E que aquilo seja dado voz, né? Principalmente a questão do indígena. Esse terceiro ciclo vem muito ligado à questão da refundação do Estado, desde abaixo, como a gente fala, né? Que é uma questão de baixo para cima, e como esses indígenas e como esses direitos dos povos originários começou a entrar na Constituição e que eles começaram a fazer parte dessa Constituição, né? Não só na língua, né, que já é na própria Constituição. Ela é reconhecida como língua oficial também, no caso do espanhol do Equador, o quichua e o espanhol. E na Bolívia são outros idiomas que são falados, são considerados também idiomas oficiais da Bolívia. E esse terceiro ciclo tem essa ideia de você integrar ou de você refundar o Estado a partir de uma visão indígena ou a partir dos povos originários daquele lugar. A gente entrevistou aqui antes o professor Roberto Gargarella, e ele fala muito que tem essa parte dogmática nas constituições, que são quase que poéticas, mas a sala de máquinas está um tanto fechada. Eu acho que, em alguma medida, sua conclusão sobre o Equador casa bem com isso, porque você mostra esse poder executivo que está hipertrofiado, que tem um discurso de revolução cidadã no Correia, mas, por outro lado, ele impõe certos limites na efetivação desse direito. Fala um pouco dessa casa de máquinas, em especial do poder executivo, que foi seu objeto de estudo, no Equador. Quando eu comecei a sair da fase
do enamoramento, ou seja, de sair do romance com o novo constitucionalismo, eu comecei a entender como era a dinâmica. Porque não adianta você dar instrumentos de participação cidadã para a população, sendo que esses instrumentos eles também são controlados pelo Estado. E esse é o ponto que cria quase que um paradoxo dentro desse novo constitucionalismo, especificamente do Equador, que foi o que eu pesquisei. Agora, no doutorado, eu pretendo ampliar, estudar, tentar fazer um mapeamento sobre todos os instrumentos de participação cidadã que existem. Talvez eu faça o recorte, ainda não está certo, nos 3 países, na Venezuela, no Equador e na Bolívia, e verificar, fazer um mapeamento e saber quais são os instrumentos que existem e, de alguma maneira, um outro recorte para ver se existe como comparar, como é que e esses mecanismos de participação no Equador têm sido eficazes? Então, essa é a questão. Quando eu voltei para o Equador e eu fiz o meu segundo mestrado na Flaxo, eu peguei um instrumento específico, porque na minha primeira dissertação, que fala sobre essa questão do poder executivo, eu verifiquei que o executivo ele detém muito poder, né? E acaba criando o que alguns autores chamam também de hiperpresidencialismo, que é quando o presidente ele detém muito poder nas mãos dele, o que dificulta que os outros poderes possam se realizar ou ser harmônicos, independentes entre si, como diz a nossa própria Constituição. Então, o que acontece? Eu vou dar uns exemplos. O Rafael Correa, por exemplo, dentro da Constituição, dentro da própria Constituição, quando ela estava sendo debatida, porque houve um debate prévio à Constituição, depois essa Constituição foi proposta a referendo. Primeiro se fez um referendo, uma consulta, perguntando se o povo equatoriano queria uma nova Constituição, porque a Constituição do Equador é de 98, então era muito recente, tinha 10 anos. E aí o sim ganhou, e a partir do sim foi realizada essas consultas, né? Vários, tanto os acadêmicos quanto a sociedade civil, todos participaram, né, dessas reuniões para entender ou debater o texto constitucional, e tinha o Alberto Acosta como presidente dessa Assembleia Constituinte. E quando chegou mais ou menos para o final, o próprio Rafael Correa começou a ingerir diretamente no texto, né, e como deveria ficar. E aí o Alberto Acosta saiu, deixou a Assembleia Constituinte, e outros artigos foram colocados. Um deles, por exemplo, foi a morte cruzada. Na Constituição do Equador, o presidente da República tem a potestade de dissolver o Congresso, isso constitucionalmente, né? E aí a gente pensa na ditadura, né? Então ele tem o poder de dissolver o Congresso em questões ou quando existe uma ingovernabilidade. Ingovernabilidade é um termo completamente aberto. Eu posso dizer que está ingovernável porque eu tenho uma crise política, sempre nessa questão de crise, né? E dentro disso, um grande poder na mão do presidente, né? Porque ele dissolve a Assembleia, e aí ele pode governar por decretos até fazer uma nova eleição, né? É um dos poderes que o presidente tem. Recentemente eu também escrevi um artigo sobre a iniciativa popular normativa, que é um instrumento de participação que existe em quase todas as constituições da América Latina. E dentro disso, o próprio presidente também tem um poder de veto especial. Se essa normativa, né, essa iniciativa popular normativa for proposta e o presidente vetar em parte, a população, ou seja, aquele grupo de pessoas que está acompanhando aquele processo, não tem como modificar o que o presidente vetou, o que o presidente emendou. Então, quer ou dizer, eles concordam ou não. Tem um aspecto muito interessante da iniciativa popular de emenda à Constituição. Então, se dá com uma mão, mas se tira com outra, porque o presidente pode vetar em alguma medida. Outro instituto que você pesquisa também é a Cília Vazia, tipo a cadeira vazia. Fala um pouco rapidamente desse instituto. Então, como eu estava pesquisando, estou pesquisando os mecanismos de participação cidadã dentro do Equador, quando eu fiz o segundo mestrado lá na Flaxo, em Ciência Política, eu estudei especificamente um instituto, que é a Cília Vazia. Por quê? Porque é um instituto completamente inovador, não existe em nenhum outro lugar, é genuinamente equatoriano, né? Originário, vamos dizer assim, e é simplesmente uma cadeira vazia dentro dos governos locais, que seria aqui o equivalente à nossa Câmara Municipal. E aí, um representante da cidadania pode ir e ter direito a voz e voto dentro de algum contexto específico.
E nessa minha dissertação, eu cheguei à conclusão de que exatamente isso que você acabou de falar, cria-se um paradoxo. Ao mesmo tempo que existe uma possibilidade da cidadania participar com voz e voto, existem entraves, né, que acabam dificultando a participação. E não só nesse caso do executivo, como é uma questão local, né, pode ser também do executivo local, que seria o nosso equivalente a prefeito, ou também da administração pública em geral, pode ser do legislativo, e existem entraves para que isso continue, que isso participe, né, que haja essa participação. E vão desde da pessoa não poder ter dívida com o município, até não poder ter dívida de pensão alimentícia, coisas que não fazem o menor sentido, porque isso na verdade, é um mecanismo que tem a sua regulamentação dentro das leis municipais. Então, cada município, claro que respeitando o que está na Constituição, pode colocar os seus limites e os seus requisitos para que aquele cidadão participe. Caminhando para o fim, a última pergunta também é padrão, se teve alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria que eu tivesse perguntado. Bom, eu acho que eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da nossa identidade, né? Quando eu entrei na UFRJ, que eu sou professora substituta agora na UFRJ de Direito Internacional, eu tive a oportunidade de lecionar sobre a América Latina. E o engraçado, que eu achei até engraçado dizer isso, nós, como brasileiros, o Brasil, não se sente pertencente da América Latina, né? Então, quando eu lancei matérias sobre a América Latina, as pessoas vieram curiosas e começaram a entender a dinâmica de como que funciona a história, como a história favoreceu para que a gente chegasse onde nós estamos, né? Porque nós somos quem somos. Através da história, através da sociedade, através de muitas coisas que aconteceram que a gente precisa entender para poder entender o momento atual que a gente vive, não só das novas condições da América Latina, como do Brasil mesmo. E através também do curso de extensão que a gente dá lá, que é o Veias Abertas da América Latina, a gente teve a oportunidade também de expandir o ensino sobre a América Latina, o que para mim é uma questão de identidade, né? A partir do momento que eu me identifiquei como pesquisadora, eu assumi uma identidade latino-americana. E isso é muito importante, né? Até para quem está começando, né? Como eu disse no começo, eu era uma estudante de direito padrão, né? Eu queria passar num concurso e continuar, mas na verdade eu me descobri docente pesquisadora porque eu assumi uma identidade. E isso é importante até para vocês que estão ouvindo a gente, né? Repensar, né? Como que vocês querem seguir o futuro de vocês, né? Nesse sentido. Não, e esse curso, as Veias Abertas da América Latina, daqui a pouco está aberto, se inscrevam, foi um sucesso. Quando eu fui tomar posse lá na UFRJ, até minha médica, no exame médico, falou que queria se inscrever. Eu falei, já está esgotado, enfim, o do ano passado, mas... 800 inscrições, foi assim muito legal, porque é um retorno que a gente tem de saber que realmente está indo no caminho certo. Eu recebi um retorno muito legal também dos alunos, recebi presentes, livros, e inclusive um dos livros que eu estou lendo, que fala sobre a Manuela, que O Grande Amor da Vida do Bolívar, do Simão Bolívar, o nosso libertador, ou libertador da América Espanhola, está me ensinando muito do papel das mulheres naquele momento, até uma identidade feminina mesmo, que a gente acaba assumindo além de latino-americano. Então, eu queria te agradecer por participar do Debates Virtuais e por essa parceria desde a primeira turma do mestrado em Direito Constitucional lá na UF, em 2011. Faz tempo já, né? Obrigada. E quando defender o doutorado, volta. Pode deixar.